Bom dia, paz do Senhor. Quem fala aqui é a missionária Nadira Albano. Hoje é dia 3 de agosto de 2025, um domingo. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós saímos nossa santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, tudo sem confé da minha pessoa. Apresento também, meu Deus, desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor hoje está em Ruth 4, tá? Esses dias estamos estudando o livro de Ruth, é o último capítulo. O livro de Ruth é um livro que tem simplesmente 4 capítulos, né? E é um livro que se deu no tempo dos juízes, tá bom? E a gente vai estar lendo aqui o resgate de Noemi e de Ruth. Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz o chamou e disse: Meu amigo, venha cá e sente-se. E ele foi e sentou-se. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa santa e preciosa palavra do momento de João 3,30, que eu, a missionária Ana Jeroboano, diminua, desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Santo, Deus apareça, porque o objetivo do canal, meu Deus, é pregar a tua palavra em tempo e fora de tempo, para que seu nome venha a ser exaltado, para que seu nome venha a ser glorificado, Pai, através da minha vida. Senhor, me ajuda a ser a menor, Pai, da casa do Senhor, me ajuda a diminuir, me ajuda, para que o Senhor venha a ser exaltado e glorificado sempre, meu Deus, sempre, 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 sempre. Amém, Jesus, amém? Por isso, a palavra do Senhor vai dizer assim: o resgate de Noemi e de Ruth. Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se exatamente quando o resgatador que havia mencionado estava passando por ali. Boaz o chamou e disse: Meu amigo, venha cá e sente-se. Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: Sente-se aqui. Eles se sentaram e depois disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo um pedaço de terra que pertence ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia apresentar-lhe o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir que adquira o terreno. Se quiser resgatar esta propriedade, resgate-a, e se não, diga-me para que eu saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu. Então, o que acontece? Eu acho muito linda essa parte, porque Boaz, né, ele estava ali na entrada da cidade. Vocês sabem que a entrada da cidade naquela época era tida como um lugar de negócio, né, onde as pessoas julgavam, né? Então eles ficavam ali, né, e também assim, era como se fosse assim, tipo, vamos dizer assim, uma prefeitura, algo assim, um lugar antigo onde tinha as transações comerciais e judaicas daquela época. Tinha todo esse contexto ali, né, da região. E ali, aqueles líderes ali, né? Aqueles 10 líderes, eles eram testemunha do que estava ocorrendo. Então, a gente vê que ele vem e fala, né? Chama esse amigo, né? Esse parente mais próximo, né? E diz, né? No 4, igual aqui, ó. Pensei que devia apresentar-lhe o assunto na presença dos líderes do povo e sugeri que adquira o terreno e resgate essa propriedade. E resgate-a, se não, diga-me para que eu saiba, pois ninguém tem direito a não ser você depois eu. Então, ele, por ser um homem íntegro, Boaz, né? O senhor íntegro e de caráter, ele vai e chama ele. Ele não poderia passar por cima da lei do levianato, porque era o mais próximo que tinha, né? Que, como é que se diz? Que casar, né, com a viúva. E aí diz assim: eu a resgatarei, respondeu ele. Mas, detalhe no 5. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido para manter o nome dele em sua herança. Diante disso, aí diz no 6. Diante disso, o resgatador respondeu: nesse caso, não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate você mesma, eu não poderei fazê-lo. Então, via-se que ele era um homem que não tinha interesse, né, em ter família. O interesse desse resgatador, como é que eu posso dizer? Desse resgatador mais próximo, a prioridade dele era as terras, ok? Então, quando falou do pedaço de terra, ele se interessou. Mas aí, quando disse que ele tinha que resgatar a viúva também, ele já não ficou feliz. Por quê? Porque na lei do levianato estipulava que
que além de resgatar, você tinha que resgatar ali as dívidas, tudo que pertencia àquela viúva, aquela mulher que você estava resgatando. E ela era viúva de Malom, né? E Malom era filho de Ruth, né? De Ruth não, de Noemi. Né? E Ruth era casada com Malom. Então, assim, ele teria que estar adquirindo a dívida caso o terreno tivesse alguma dívida. Então, aí ele disse que não poderia resgatar. A recusa dele, né? Perante ali todo aquele povo, aqueles líderes ali, né? Mostrou que ele não quis. E aí mostrou também a generosidade de Boaz em resgatar tanto Ruth como Noemi, né? Então isso é muito lindo, né? Ou seja, assim, a devoção de Ruth para com Noemi, o seu altruísmo, o seu cuidado para com a sua sogra, o seu Deus, meu Deus, por onde você for, irei. Então, assim, mostrou um grande cuidado dela, né? Então, assim, e isso é muito lindo, igreja. Eu acho muito lindo, muito, muito lindo, assim, a atitude de Noemi, né? Porque Orfa, ela volta para o seu Deus Camus, né? Para a sua cidade ali de Moab. E Ruth não, Ruth prossegue, né? E aí, diz assim, antigamente Israel, para que o resgate... No 7. Antigamente, em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fosse válida, a pessoa tirava as sandálias e dava ao outro. Assim oficializava os negócios em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz, adquira você mesmo, tirou a sandália. Então, assim, ele confirmou, não, você, né, vai ficar com você, pode casar com ela, pode ficar com Noemi, com as terras de Noemi, porque eu não quero. Então, aí foi para Boaz, né? Então, seria o segundo resgatador, né? E aí diz assim, então Boaz anunciou aos líderes e todo o povo ali presente, vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilom e de Malom. Então, a igreja é muito lindo, né? Ele se põe como resgatador ali, né? Daquelas duas viúvas, né? Então, assim, é muito tremendo, aleluia, glória a Deus, né? Boaz era um homem generoso, né? Cuidadoso, aleluia, glória a Deus. E quando ele se põe, ele mostra a lealdade dele para com a família, para o lei do levianato, para o cuidado. Eu creio também, tudo isso aqui foi propósito de Deus, porque a gente vê que Ruth, ela poderia, aleluia, glória a Deus, ter ido, né, pegar espingas em qualquer lugar, mas Deus preparou justo ali, né, do parente mais próximo, que era que era Boaz, né? Então Deus, ele não erra. Deus, ele não erra, tá? E diz assim, no 10. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher, aí ó, ele já disse, também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança, para que seu nome não desapareça do meio da família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunha disso? Olha que coisa linda, igreja. Então, ele dá um nome, né, para Ruth, ele dá um nome para a família de Noemi, né? Então, ele não deixa que se apague ali dos registros, né? O nome da família de Malom, né? É muito lindo isso. Os líderes de todos os que estavam no porta confirmaram, somos testemunha, faça o Senhor como com esta mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formem as tribos de Israel, seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém, né? Então, igreja, isso é muito lindo, né? Eu acho muito lindo, porque a maneira, né, que ela entra na linhagem de Jesus. Você sabe que quando você seja de Belém, poderoso em Efrate, né, e ganhe Belém, sabe que Efrate ali, Efraim, aquele povo ali, faz parte como é que eu posso dizer? Das terras ali dos levitas, tá? Das tribos ali, né, de Efratas, aquele povo ali, os eframitas, né? Então, é tudo ali naquele meio, né? Tudo um meio, já Deus tem direção, né? Direção do Senhor ali, né? E aí a gente vê que estava ali edificando a casa de Jacó mais uma vez, né? Aí vamos lá no 12. E com os filhos que o Senhor lhe conceda dessa jovem, seja a sua família como a de Perez, que Tamar deu a Judá, né? A gente sabe que a história de Perez e de Tamar, né? Tá lá no finalzinho de Gênesis, tá? Essa história é uma história repleta de... Como eu posso dizer? De mistérios, tá? É uma história, assim, meio repleta de mistério, porque... É meio complexa, mas depois, se vocês quiserem ver, tá lá em Gênesis. Não vou entrar agora, não, tá? Esse Perez, ele foi alguém, Perez foi também, assim, muito
generoso, foi uma pessoa generosa, né? Foi uma pessoa generosa, tinha assim elevado a tribo de Judá, uma posição, foi muito, ele fez ele foi especial, né? Ele fez parte ali de algo importante. Vamos lá, o casamento de Boaz e de Ruth. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz a um filho. Olha só, no 14. As mulheres disseram a Noemi: Louvado seja o Senhor que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. Olha só, Noemi, ela chegou, olha, ela saiu de Belém, de Judá, com seu esposo, Elimeleque, seus filhos Malom e Quilom. Ela volta sozinha, né? Assim, sem os seus, sem a sua família, sem os seus 2 filhos e sem o seu esposo. Volta somente com a sua nora, somente com a sua nora. E sabe o que me chama a atenção? Porque no comecinho, quando ela volta, né? Ela fica envergonhada, né? Porque ela volta e as mulheres, né? Como é que se diz? Sai para vê-la, né? E ela fica assim, ela se sente humilhada, né? Que diz assim, no 8, disse-lhe Noemi, vão, retorne... não, no 8 não, é no... Aqui, ó, no 21. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. No 1, 21, tá? Porque me chamam Noemi, o Senhor colocou-se contra mim, Todo-Poderoso me trouxe desgraça, né? Então, assim, ela tinha isso com ela, né? E quando ela chega lá, né, na cidade, né, naquele momento que ela chega, ela se sente assim também, vazia, né? Ela chega vazia. Daí foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com a sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Então, chegou no momento próspero, tá bom? E assim, Deus honrou Noemi, né? Então, para quem voltou, vamos colocar aqui, ó, versículo 1 versículo... Aí é que eu gosto de marcar, tá? 1 versículo 21 e 22... Aí ela volta, né, glorificando a Deus, né? Então, ela já volta glorificando a Deus, né? Glória a Deus, aleluia. Então, Deus mudou a história de Noemi e de Ruth, tá? A Moabita, porque, né, é tremendo. Eu acho muito lindo, né, o que Deus fez. Aí diz assim, no 15, o menino lhe dara nova vida e a sustentara na velhice, pois o filho da sua nora, que a ama e que lhe dá, e de que lhe é melhor do que 7 filhos, né? Então, ele se reconhece ali, tudo que Deus fez com ela, né? É o que Deus fez ali com a vida de Noemi, como Deus mudou a história dela, né? E aí diz assim, ó, o menino lhe dará nova... Ai, desculpa, gente. No 15. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora que a ama, que lhe é melhor do que 7 filhos. Então, a nora dela era melhor que 7 filhos, é óbvio, né? Porque o que a nora fez, muitos filhos não faz, tá? Pelo contrário, né? O que ela fez é algo maravilhoso. Onde você for, ireis, não vou te deixar só, minha sogra, eu vou com você por onde você for, né? Diz no 16. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram, Noemi tem um filho. Ele deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Então, ainda teve, assim, honra, né? Entrou na geologia ali de Jesus. É algo tremendo, né? A história de Ruth. Eu acho muito linda a história de Ruth e Noemi. E aí, diz assim no 18, a geologia de Davi, tá? Esta é a história dos antepassados de Davi, desde Pérez. Pérez gerou Ezron, Ezron gerou Rão, e Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nazon, Nazon gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Oh, aleluia, né? Uma Moabita entrou na linhagem de Jesus. Então, assim, Deus, ele muda histórias, né? É muito linda essa história, né? Então, a gente termina o livro de Ruth entendendo que, por causa de uma decisão dela, tá? De adorar e glorificar o Deus da sua sogra, né? O Deus do seu marido, Malom, do seu sogro, Emimeleque.
Deus muda a história dessa moabita, né? E ela faz parte da genealogia de Jesus. Então isso é muito lindo, igreja, mostrando que a gente não pode, de maneira nenhuma, deixar de servir a Deus, que Deus sempre vai dar um jeitinho, o jeito dele mesmo, não é jeito brasileiro, é o jeito de Deus de mudar a história da maldição. Parabéns, amém? Deus abençoe vocês, tenham um domingo abençoado, uma semana abençoada em nome de Jesus. Fiquem na paz, Deus abençoe.